Está começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shanna Miller. E eu sou a Tati Hesler. E nós estamos juntas aqui nesse espaço para esse aprendizado da maternidade, onde a gente troca experiências, compreende, aprende, surpreende, falando desse maternar e das mulheres, enfim, que são mães de coração, são mães por opção, mães que não são por opção, são avós, que são não madrastas. são A gente, olha, aliás, fica a dica para vocês. Já passaram mulheres incríveis aqui pelo nosso podcast. Estão todos os episódios disponíveis no nosso canal do YouTube, também no Spotify, Deezer, Amazon Music. Apple. Né? Hoje a gente tá na dificuldade de falar palavras estrangeiras e vocês já vão entender por quê. É verdade. Mas enfim, te inscreve no nosso canal, aciona a sinetinha, tem o nosso canal de cortes com aí momentos importantes, com palavras importantes das nossas convidadas e aproveita para te inscrever porque isso é muito importante para o tal do algoritmo entregar a gente esse conteúdo que realmente a gente acredita que faz a diferença no dia a dia das mães, dos pais, das famílias, né? E, enfim, da sociedade de um modo geral. Isso, agradecer. Lembrando também os nossos parceiros, né? Claro, é isso que eu ia dizer, agradecer os nossos parceiros. A gente tá sempre em sintonia aqui. Suco de uva Aliança, saudável, integral. E o Assum Supermercados. Que hoje mandou pra gente um adoçantezinho aqui pra gente... Pra mim, né, que eu sou fã. Eu tomo o cafezinho puro e a Tati toma o cafezinho com stevia, que vocês encontram lá no Assum, nossos parceiros. E é sempre bom a gente dizer, empresas que acreditam nos conteúdos que realmente, como eu estava falando, fazem diferença, né? Mudam vidas ou fazem a gente ter aquele momento de reflexão. E é muito do que faz... ou tá fazendo comigo já há algum tempo a nossa convidada de hoje. Era isso que eu ia dizer. Primeiro, dizer que vocês estão comentando, deixam seus comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube. E isso tá sendo maravilhoso, porque faz a gente entender que a nossa mensagem tá chegando aí do outro lado. E também como essa nossa convidada fez quando eu a conheci, né? Uma vontade, às vezes, de parar de seguir, de parar de ouvir, de parar de refletir, porque desacomodou, porque me fez pensar, será que realmente é isso que acontece comigo como mãe? Pois é, ela nos desacomoda, mas esse desacomodar é muito importante quando a gente pensa que está criando um ser humano, tá educando um ser humano. E eu acho que um caminho muito bonito e muito importante é o da educação positiva, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com vou deixar tu falar. Maia Eigenmann. Acertei, Maia? Perfeito! Bem-vinda! Meninas, que prazer estar aqui que com emoção! vocês. Estou super animada. Eu estou muito feliz mesmo. Estou super animada para essa conversa. Obrigada, aliás, por vocês abrirem o espaço no podcast de vocês para pulverizar, para difundir ainda mais esse tema que é absurdamente necessário se falar que é educação respeitosa e o respeito pela infância e pelas crianças. Bom, a Maia é pedagoga, educadora parental, mãe do Luca e da Nina, autora do livro campeão de vendas A Raiva Não Educa. Aliás, essa frase lateja. Olha lá! A raiva não educa, a calma educa. Lateja na minha cabeça todo o tempo, todos os dias, por uma geração de adultos e crianças com mais saúde emocional. Inúmeras frases que nos impactam, como diz a Tati, nos desacomodam desse lugar de repetir comportamentos. E sabe que na semana, no episódio anterior, a gente fala semana passada, mas você pode estar vendo esse episódio na ordem que você quiser. No episódio anterior, que foi com a Maíra Gato, jornalista aqui do Rio Grande do Sul, ela falou também que te segue, falou do teu trabalho. Indicou aqui nas nossas dicas. Mas eu acho que a gente podia começar do começo. Da onde veio essa ideia de falar sobre educação? Respeitosa. Pois é, vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Surgiu, na verdade, a partir da minha própria história, de eu me encontrar numa relação com as minhas crianças na qual eu estava profundamente envergonhada de como eu estava me relacionando com elas. E eu havia jurado para mim que eu não ia repetir um padrão de educação que eu recebi na minha infância. E eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. E aquilo me matava por dentro, porque eu amo e amava meus filhos profundamente, mas eu estava detestando a maternidade pela forma como eu me sentia péssima, como eu me sentia incompetente, como eu sentia que eu estava fracassando no
talvez maior, ou um dos maiores projetos da minha vida. E eu também tinha vergonha de falar isso para qualquer pessoa, eu só falava para o meu marido. Eu morria de vergonha de reconhecer, de me abrir com outra mulher, com outra mãe sobre isso, eu ficava profundamente envergonhada. E aí um dia eu estava no Instagram e apareceu para mim um conteúdo sobre educação respeitosa, aquilo fez muito sentido para mim. E eu mergulhei com tudo nesse universo, assim, eu comecei a correr atrás de tudo quanto é conteúdo gratuito que já tinha. Isso foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Então, esse conteúdo estava começando a ganhar força no Brasil. Na época, eu consumi o conteúdo do Brasil e também tinha muito conteúdo já nos Estados Unidos a respeito disso. Inclusive, a gente pode falar sobre isso, que, na verdade, educação respeitosa não é modinha, não é nada recente, tem pesquisas desde os anos 50 do século passado a respeito disso. Mas, com o Instagram, claro, né, difunde muito mais. E aí eu fiquei 1 ano estudando para minha relação com as minhas crianças. E aí, em maio de 2019, eu pensei assim, bom, se está sendo tão bom para mim, pode ser também bom para outras pessoas. E na época eu comecei no YouTube, fiz os meus primeiros vídeos, eu fazia mapas mentais, eu não queria aparecer no vídeo e morrer de vergonha, então eu fazia aquela gravação de cima, eu desenhando, explicando conceitos, e aí um amigo falou assim para mim, eu acho que você vai ter que migrar para o Instagram também, que é só a maior vitrine que existe no mundo hoje. Eu falei, eu não queria me expor, que vergonha, tarará. Bom, enfim, um mês depois, acho que junho, não sei que dia exatamente, dia 12 de junho, talvez, mais ou menos, eu abri meu Instagram, que na época se chamava Mãe Labarismo. E daí depois também troquei o nome, hoje é @Maia_Eigenmann, porque primeiro que eu não queria mais perpetuar aquela ideia da mãe ter que dar conta de equilibrar um monte de coisa, né? Ficar ali a mãe descabelada, dando Falamos conta de sobre trilhões isso de aqui no coisas. episódio anterior também. É mais do que necessário Vamos falar parar de sobre isso, idolatrar realmente. a mãe que dá conta de tudo. Isso aí. Tá errado isso, exatamente, tá fundamentalmente errado isso. E também a questão de mãe labarismo, mãe, é sempre a mãe que tem que ser responsável por tudo. Então eu tirei completamente esse conceito, que no começo fazia sentido para mim, depois eu vi que não representava mais nem o público que me segue, porque inclusive eu tenho muita gente que me segue que nem filhos tem, mas já se interessa, tem primo, tem irmão mais novo, Sobrinho. né? Convive, né? Tem crianças. Ou educadores tem crianças em mesmo, suas né? vidas. Educadores infantis. Professores, tem uma galera super legal. Tem um monte de adolescente que me segue e fala assim: Meu Deus, eu com 16 era muito ameba, meu. E essa galerinha de 16, 17 já me segue, já está se interessando, tem um pensamento crítico incrível, assim. Então, por isso que eu troquei. E aí estamos aqui, né? 3 anos depois, com 1 milhão de seguidores no Instagram, 500 mil lá no TikTok. O livro, né? Que foi uma tocou. loucura quando lançou. Cara, muito, muito incrível. Eu e acho que tem essa coisa do digital, mas pegar um livro na mão e eu fiz esse livro deve ser... ainda vou escrever um livro, já plantei árvore e fiz filho. Eu já escrevi. Pronto, exatamente. Já fiz filho também. A Tati escreveu um livro. Talvez escreva outro. Assim, eu fico muito feliz com esse percurso, e não sou só eu que falo sobre isso na internet, uma galera, um monte de mulheres incríveis que falam sobre isso, mas eu fico feliz porque é um tema ainda que incomoda realmente muita gente. Inclusive, assim, eu estou gravando o audiobook do meu livro. Eu estou gravando o audiobook do meu livro. Então, eu estou relendo o meu livro, que já fazia meses que eu não lia, eu estou relendo. Aí tem hora que eu leio, aí eu paro e falo assim para a moça que está me acompanhando na gravação: eu escrevi isso mesmo? Onde que eu tava com a cabeça que eu escrevi isso? E o povo tá lendo isso, sério mesmo. Porque os tapas que eu dou, assim, com luva de pelica, assim, mas é porque a gente precisa despertar urgentemente como adultos na relação, sabe? Mas tá sendo incrível e eu tô amando essa experiência, eu fico muito agradecida pela abertura das pessoas também em me ouvirem, porque sim, igual vocês já falaram na introdução, é tema que incomoda. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma temática... Bom, a gente começou esse podcast falando assim, nascemos novas mulheres, né? Quando nos tornamos mãe, né? A gente vive um luto e falamos também sobre isso no episódio anterior com a Maíra. A gente... deixa uma pessoa que existia antes para nascer uma nova pessoa, claro que com muitas cargas que vêm de toda a nossa construção enquanto ser humano, mas a nossa vida muda por completo, né? Quando a gente se torna mãe. Nessa segunda temporada, uma das coisas que a gente tem tratado é as mudanças de carreira que as mulheres acabam fazendo muitas vezes em função da maternidade. E a gente, eu acho que percebe na tua história que isso também aconteceu. O que tu estava fazendo quando tu te tornou mãe?
E o quanto Tá. isso foi também importante para essa mudança de carreira, né? Assim. Sim, sim. É assim, então, inclusive hoje em dia, o meu trabalho na internet é o nosso ganha-pão aqui em casa, né? Então, realmente uma mudança radical de carreira. Então, quando o meu filho nasceu em 2017, 2015, eu tinha uma escola aqui no Brasil. Eu fui dona de escola por 7 anos, e aí acabei vendendo a escola, ela existe até hoje, mas porque daí a gente decidiu ir para a Europa, ficar um tempo lá. Para quem não sabe, eu sou suíça, nascida e criada lá, minha mãe que é brasileira. E fomos para a Europa, e daí eu descobri que eu estava grávida lá, do dia que eu cheguei. Revolução total. Ai, socorro! Não, é engraçado porque, assim, a gente queria ter um segundo filho logo depois do nosso primeiro, mas não sabia que ia ser tão rápido assim. Bom, enfim. Sei como é. E aí, na Eu também. Suíça... então, né? Lá na Suíça, meu marido que trabalhava fora de casa, e eu ficava por conta dos dois, porque duas crianças pequenas, não tinha muito o que fazer, assim, né? No caso, o que ele ganhava era o suficiente para sustentar a família, e pronto, a gente deixava dessa maneira mesmo. De lá para cá, a gente também morou em Portugal, depois a gente morou na Inglaterra, mas durante esse tempo sempre foi meu marido que trabalhava. Até porque eu encuquei, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu encuquei que, tipo, não, isso vai dar certo. Isso vai, é o que eu quero fazer, é isso. E engraçado é que eu nem pensava assim no ganho financeiro. Eu estava tão empolgada com difundir essa mensagem, com falar sobre isso, tanto é que eu demorei muito para fazer o primeiro curso. Eu demorei meses e meses para começar a trabalhar de fato e monetizar meu trabalho. Mas e aí, inclusive, veio a pandemia, gente, que foi um negócio que quebrou as pernas da gente, assim, real. A gente tinha ido para Portugal, para vocês terem ideia, gente, nós fomos para Portugal, que meu marido sempre tem uma paixão, assim, ele já morou lá também antes. E aí a gente falou, vamos mexer com turismo, né? Óbvio, Portugal, tudo a ver. Aí a gente abriu uma empresa de turismo. Na pandemia. Com duas Tô rindo semanas de nervosa. que a gente estava funcionando, finalmente, depois de muita burocracia, vem a pandemia. E a gente tinha colocado todo o nosso investimento, toda a nossa reserva nesse projeto, gente. Eu tô rindo de nervoso, foi O desesperador. próximo curso da Maia vai ser como não montar uma empresa de turismo pré-pandemia. Não. Nossa, gente, foi assim, foi muito assustador. Desafio. E aí meu marido teve que trabalhar com o que tinha disponível naquele cenário de pandemia. E eu continuei insistindo. Inclusive, a gente chegou a ter uma conversa assim. A gente se chama de gato e gata. Ele, gata, se não der certo esse negócio até tal mês, se teu trabalho na internet não começar a monetizar até tal mês, você vai ter que diminuir o ritmo e trabalhar aqui, né, no offline, com o trabalho, né, em algum lugar, porque não tá dando mais, né? Aí pronto, aí aquilo foi o gás que precisava. Falei, não, para tudo, né? E aí realmente, assim, isso deu certo, está dando certo, maravilhosamente, e eu fico muito feliz que isso se tornou, assim, nossa fonte de renda, mas para além disso, o que realmente me realiza é a possibilidade de estar alcançando muitas famílias e, com isso, as crianças nessas famílias. Maia, eu queria. O suspiro gente tá das com duas. tantas Tanta coisa para perguntar. perguntas Na e verdade, fica a gente tá aqui. fazendo um curso gratuito aqui com a Maia. Não, mas é que quando tu fala assim nesse teu movimento, que por que as pessoas, por que nós, né, das mulheres atuais dessa geração, por que a gente ainda acredita que para uma criança ter um comportamento melhor, a gente precisa tratá-la pior, né? Tratá-la de uma forma ruim. Então, essa frase foi uma das primeiras frases que realmente, assim, mexeu comigo. Foi também durante a pandemia. Então, assim, eu fui uma das pessoas que chegou a ti nesse teu momento, que eu acredito que tu tenha tido uma grande intuição, dessas intuições que todas as mães têm, né? Que quando um projeto vai dar certo, mesmo que no primeiro momento as dificuldades sejam maiores do que as recompensas, e geralmente é isso, né? E foi aí que eu cheguei nesse teu conteúdo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como essa conclusão chegou para ti, né? Como que tu conseguiu enxergar, porque, assim, meus filhos já estão adolescentes hoje, e claro que eu errei bastante. Mas sempre naquele intuito de que o afeto vai superar, e muitas vezes dizendo não para as ordens que vinham, né? Para as recomendações que vinham externas. Do tipo, ele responde, se fosse eu já tinha dado um tapa na boca, mas eu não conseguia dar o tapa na boca.
entendeu? Ainda bem. Pois é, ainda bem. Mas eu queria entender como é que tu te deu, né? Como é que tu enxergou Eu isso. ouvi uma história dela que era um dia que os. Acho que no podcast com a Fernanda ali, né? Que é tua parceira e tal. Ela contando da história que tu viu teus filhos brigando um dia. Os dois estavam brigando e que aquilo te tirou do lugar, assim. Total. Não, e não foi só essa, foram várias experiências, assim. Eu queria simplesmente ter uma família que funcionasse, sabe? Que pelo menos a gente conseguisse conviver. Inclusive, essa frase que você acabou de citar aqui, Tati. De onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazer ela sentir-se pior. Primeiro foi uma das primeiras também que me impactou. Olha que coincidência. Essa frase é da doutora Diri Nelson, a criadora da disciplina positiva, que é uma das vertentes da educação respeitosa. Eu não trabalho especificamente com disciplina positiva, mas essa frase, ela me acompanha sempre. E aí, realmente, eu olhei e falei assim, cara... É tão óbvio. Poxa, é tão óbvio, né? E aí eu comecei realmente a perceber, e por isso que, inclusive, a minha frase, né? A raiva não educa, a calma educa. Por quê? Porque na hora da raiva, a minha vontade, minha, Maia, de nós adultos, é da gente descontar na criança a nossa frustração. É da gente fazer ela sentir o tanto que ela nos fez sentir mal, né? Ai, porque você tá me irritando. A gente tem esse discurso, né? De responsabilizar a criança pelo que nós estamos sentindo. E na hora que a criança tá frustrada, tá triste, tá com raiva, ela também não consegue aprender. Então, não é uma questão de estar sempre calmo. É de entender que na hora que estamos com raiva, a gente não vai vingar. Então, vamos esperar todo mundo se acalmar. É basicamente esse o conceito, sabe, que está por trás da frase, de entender que não é estratégico mesmo. E, inclusive, não é só com crianças, com nenhum ser humano. Na hora que a gente está brigando com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e a coisa começa a se esquentar, a gente está chegando na beira de perder o respeito por aquela pessoa. E aí depois a gente se arrepende, desculpa, eu devia ter falado aquilo, porque na hora da raiva, o que acontece em termos neurológicos, a nossa amígdala, que é a nossa central das emoções, ela é ativada e corta a conexão com o córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro responsável pela habilidade de se acalmar, de se regular, de avaliar, de analisar. E a amígdala corta essa conexão porque ela sente que ela está em perigo. Nós estamos em perigo dentro de uma discussão. Então, a gente fica muito menos criativo, muito mais viscerais, muito mais... Animais. Pronto, primitivos, exatamente. A gente só quer sobreviver, isso no livro Cérebro da Criança, né? Que explica isso perfeitamente, né? Que vem o nosso instinto primitivo, que é de brigar por comida, né? O combativo. Sim. Mas, sim, e a criança também tá desse jeito. E daí a gente entra no conflito de duas crianças, né? Eu com a minha aqui dentro e a criança na minha frente. Tem muitas frases eu acho importantes nessas falas da Maia. Uma é, não esqueça que o adulto da relação é você, né? Você está essa aí o povo odeia. Fica, mas... Para de falar isso, Maia. Eu quero ser criança na relação. Mas, claro, é que tem isso, né? A gente nunca consegue realmente, de fato, abandonar a criança que existe dentro da gente, porque a gente carrega as nossas questões e como a gente foi criado. E também regular esse conflito com os nossos pais, que eu acho que é muito difícil, porque eles também fazem parte da criação dos nossos filhos. Nós não deixamos de ser filhos. E também não estamos num momento de ficar criticando eles, né? Pela forma como nos criaram. Então, assim, é um equilíbrio difícil de fazer no dia a dia, eu percebo isso. Sim, eu acho que somos uma geração ímpar, no sentido de que estamos tendo esse despertar, essa conscientização coletiva, mesmo que esteja ainda em uma fase inicial, ela está acontecendo. De repente perceber que o que tem sido feito há séculos na infância está completamente errado e contra a natureza da espécie humana, né? Esse negócio, por exemplo, esse discurso de não pode dar colo demais, não pode dar carinho demais, vai totalmente contra a natureza da nossa espécie, porque nós somos feitos para pertencimento, né? O nosso cérebro é um órgão social, nós precisamos nos conectar com quem a gente gosta, com quem a gente ama e vice-versa. E aí, ao mesmo tempo, a gente entra nesse grande conflito de olhar para o que aconteceu com a gente e perceber que não foi tão respeitoso. E aí entra um terceiro ponto que e agora, como é que eu lido com essa realidade? Porque, no geral, a intenção dos pais é fazer o melhor possível na criação. E eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje, porque para a gente está assim, está muito fácil, gente. Está literalmente na palma da nossa mão, está muito fácil. Eles não tinham acesso a essa informação, existe todo um problema estrutural também em relação ao papel do homem e da mulher,
que também silenciava muito a dor da mãe, que tem que lidar com um monte de criança sozinha. Então, assim, tem um monte de coisas. O que eu sempre falo? Não é sobre apontar o dedo, porque nossos pais também são vítimas de um sistema violento de educação, assim como os nossos avós, assim como os nossos bisavós. Até mais, né? Não, isso daí, assim, do que eu estudo, a gente consegue voltar até o século XVIII, de registros literários, onde era sugerido que sim, se batesse, se maltratasse as crianças, porque assim garantiria um lugar no paraíso, né? Quanto mais duro com a criança, maior a chance dela ser salva, digamos. Esse era o discurso que existia na pedagogia nebulosa, inclusive, que é essa filosofia de educação que existia no século XVIII na Europa, na escola, né, Sim, gente? na escola o professor tinha toda a liberdade de, exatamente. Existe uma expressão, então, assim, isso é outra coisa que a gente está fazendo hoje em dia, né? Assim. Revisar até expressões que a gente usa como gírias, dar mão à palmatória. Imagina, gente. Então, o que acontece na pedagogia nebulosa, né, que é essa construção histórica e filosófica de como se educar, baseado na ideia de que preciso salvar essa criança desde o berço, né, digamos assim, é que os pais e os professores eram os representantes de Deus, né? Então, eles teriam toda a liberdade de fazer o que fosse necessário para educar. Então, existem relatos, por exemplo, de que bebês eram expostos ao frio e ao calor extremo para poderem se tornarem mais resilientes. O amor da mãe, quando ele era, entre aspas, excessivo, então a mãe que dava muito colo, aquilo era visto de um lugar assim de que é primitivo, era chamado de Affenliebe, amor de macacos, amor primitivo, que era o amor mais baixo, né, do que o amor da espécie humana, digamos assim. Então tinha toda uma construção, dá para perceber que é extremamente violenta, né, e hoje a ciência ela já desbanca isso tudo, óbvio. Que o bebê, principalmente, precisa de muito contato, de muito colo, de muito aconchego. E até o parto mudou nesse sentido, né? Se pega a criança, a primeira coisa que se faz hoje é entregar a mãe, pele a pele, né? Exato, isso já havia há pouco tempo, né, gente? Estamos falando há 5 anos atrás, 10 anos. Eu lembro, eu tenho 35. Eu lembro de eu entrar num hospital, visitar uma amiga da minha mãe que tinha recém-parido, o bebê ficava numa sala com um monte de bebê dentro de um vagãozinho transparente, né? Um bercinho transparente. No quarto, né? Ai, nos filmes ainda aparece isso, né? Ficavam no berçário, nas novelas, nos filmes e aí sempre é usado isso. De forma assim, aquela história que trocam os bebês, porque justamente ficam todos ali e longe da mãe, né? E hoje em dia não. E quando eu tive meus filhos... fonte de sobrevivência do bebê, pensa, né? Como isso é sério. Quando eu tive meus filhos, 15 anos atrás, 14 anos atrás, era essa, a orientação era que a gente deixasse, por exemplo, a criança chorar, que já colocasse no próprio quarto. Então, um dos conselhos da minha mãe, que eu agradeço até hoje, ela sempre disse assim, pega no colo, dá colo, eu vou dar colo, vai dormir no meu colo, vai ficar horas, porque assim, exatamente, quando crescer não vão mais ficar no colo. Não, eu nunca consegui entender essa lógica de que o sofrimento seja melhor que o carinho, entendeu? Eu lá em casa, todo mundo tem colo e todo mundo quer dormir no quarto com a mãe, o pai dorme, e não sei, a criação com apego, né, que também é uma linha de... Mas assim, eu queria que tu contasse pra gente, assim, como tu definiria a disciplina positiva, sabe? Tá. Eu sei que tem um livro que a gente até vai indicar hoje aqui, que é muito legal, que está disponível em versão e-book, versão física também, que eu acho que foi um guia para ti, né, também. Então, disciplina positiva é uma vertente da educação respeitosa, né? Eu não sou tão especialista especificamente em disciplina positiva, eu sei que foi criada pela doutora Jenny Nelson há 30 anos atrás, e são várias ferramentas para se utilizar com as crianças. Eu não trabalho com ferramentas na minha proposta, assim, eu fico com a sensação de que é muito perigoso a gente cair no lugar de usar essas ferramentas de um lugar adultista, né? Tipo assim, eu vou usar a ferramenta, mas o que eu quero de resultado ainda é o que é bom para mim. Eu falo isso porque eu também fiz isso no começo da minha transição para educação respeitosa. Eu olhava para essas propostas e pensava assim, pronto, então eu vou fazer tal coisa e meu filho vai me dar trabalho. Ótimo, né? Mas essa é uma visão muito adultista, porque a criança, ela é o cérebro ainda em desenvolvimento na relação. Eu sempre falo, não é a criança que tem que facilitar a vida para mim.
Eu tenho que facilitar para ela. Eu tenho que chegar até ela. Não é ela que tem que trabalhar para me ter, para ter o meu amor, para ter o meu colo. A criança tem que descansar no nosso amor, não trabalhar por ele, sabe? Uma vez que você consegue virar as chaves e perceber o que, que é violência, o que, que é desrespeito, você consegue se conectar com o seu filho. E é engraçado, gente, pelo seguinte: ninguém precisa chegar para nós e falar assim. Para você ter uma relação respeitosa com seu marido, você tem que usar tal palavra, usar tal frase e fazer tal, né, tal reação quando ele. Ninguém ensina isso para a gente, porque é muito natural você construir uma relação. Você não precisa de alguém te dar um passo a passo de como construir uma relação com um ser humano, tá entendendo? Claro. E claro que é super desafiador educar crianças e tudo. E ainda assim, eu gosto muito dessa. De fazer uma transformação de dentro para fora. Quando todos nós conseguimos olhar para dentro e perceber o que faltou para a gente na nossa infância, por mais que os nossos pais tentassem fazer o melhor, coisas faltaram, e agora a gente vai trabalhar com isso, a gente não vai cobrar isso deles, a gente vai lidar com tudo isso. A gente vai olhar para dentro de nós, a gente vai ver os nossos gatilhos, a gente vai perceber que a gente se irrita com a criança que não come tudo que está no prato. Por quê? Porque quando a gente era pequena, a gente também era obrigado a comer tudo. Eu, Maia, por exemplo, não tenho problema nenhum quando os meus filhos não comem tudo, porque não é um gatilho para mim. Por quê? Porque na minha história sempre teve muita liberdade em relação à alimentação. Então, se eu consigo entender os meus gatilhos, os meus incômodos, se eu consigo entender que essa criança que está na minha frente tem igual valor a mim, que ela não tem cérebro maduro, que eu tenho cérebro maduro e que eu preciso usar as minhas habilidades para ajudar essa criança e não destratá-la, subjugá-la, fazê-la me obedecer simplesmente, aí eu já começo a construir uma relação mais respeitosa. E assim, as pessoas, eu sei que é mais fácil chegar com um passo a passo pronto, do tipo, a criança fez birra, passo 1, passo 2, passo 3. Mas não é sobre adestramento. Não dá, e cada criança é diferente, cada sim, adulto cada é família diferente. vai funcionar de um jeito porque tem as suas relações e as suas construções. É, Eu acho que tu tocou num ponto muito importante, né? Quando tu fala de por que a gente não. Ninguém ensina pra gente como lidar com um adulto. Porque eu acho que tem uma questão de hierarquia, né? Que a gente quer estabelecer uma relação de hierarquia com as crianças, né? E estabelecer o respeito como um sinônimo de medo, né? A gente. Eu ouvi exatamente. algo de vocês conversando sobre o significado real da palavra respeito, tem a ver muito mais com admiração do que obediência, né? E a gente Pois é, confunde o uso dessa palavra. Eu acho que é muito legal a a gente falar gente, sobre isso, né? Porque é uma vamos, relação de poder a que a gente tem hoje, a gente tem ou construiu até aqui na educação dos nossos filhos, é uma relação de poder que a gente quer estabelecer dentro de casa e não é sobre Do isso, que uhum, né? quem manda aqui sou eu, né? Que frase, que frase. exatamente. É E aí, impressionante. aí é muito simples a gente olhar para essa questão, porque a gente gostaria de se submeter ao nosso parceiro, à nossa parceira? A gente ficaria numa relação na qual a gente não tem igual valor do que o outro parceiro? Não. Não, de E olha forma que a gente está falando alguma. de uma relação de adultos com cérebro maduro, Uhum. ok? De pessoas que têm suas plenas capacidades. Quão frágil sou eu de ter que provar para minha criança que eu sou maior e mais forte do que ela? Uhum. É igual aquele discurso que a gente às A vezes gente fala ouve, assim, né? parece tudo Que tão óbvio. Tô sabe, rindo de nervosa. eu sei, não, eu sei. É igual aquele discurso que às vezes a gente olha para a pessoa que faz questão de ficar ostentando tudo para provar que ela tem valor, assim. É o mesmo discurso. Quão frágil sou eu, adulto, desse tamanhão que eu tenho, desse cérebro maduro que eu tenho para precisar provar para minha criança que eu sou tão grande, mais forte do que você. Então, é, desconstruir isso, sabe? É Em si, necessário. desconstruir isso em si, né, Maia? Em si Exato, mesmo. exatamente dentro de nós. E assim, uma dificuldade está com certeza também na herança da educação que nós recebemos, justamente dessa hierarquia de poder. Então a gente se sente afrontado quando o nosso filho não faz o que a gente pede, mas é por causa do que a gente recebeu na nossa infância. Então isso mexe com nossos gatilhos, com a nossa construção, com literalmente nossos neurônios, porque está gravado que
A criança tem que obedecer, tem que respeitar e pronto. Aí as pessoas já vêm com o discurso, já tô até ouvindo a cabeça dos ouvintes, falando assim, ai, mas então a criança vai fazer o que ela quer? Não, gente, não é isso. Mas o primeiro ponto é entender que não é disputa de poder. A gente não está educando para mostrar que a gente manda. Para que a educação seja de fato respeitosa, os dois têm igual valor. A gente vai conduzir, a gente vai ser margem para as nossas crianças, não barragem. Margem. A criança vai querer explorar o mundo, a criança vai errar e ela precisa poder errar. Veja só, de todas as espécies que existem no planeta Terra, a nossa é a que tem a infância mais longa. Por quê? Porque nós temos uma estrutura cerebral muito complexa que precisa de muita experiência, muita interação, muita tentativa e erro. E aí a criança faz o quê? A criança pequenininha tá engatinhando, sobe escada, a gente faz o quê? Não, não sobe porque é perigoso descer agora, moleque. Não pode explorar, não pode subir, não pode tentar. A criança derruba o copo. Ah, você é um desastrado. Toda vez você faz isso. A criança não pode errar. Mas o amigo que derruba o copo, não, amigo, mas já eu faço questão. Não, para, não se mexe, fica sentado. Ai, meu Deus do céu. Não levanta. Amigo Ai, fica gente, ofendido. começando a me dar um calor aqui. Liga o ar. Tava começando a me dar um calor aqui. Eu até tô me sentando mais acomodada na cadeira aqui. Eu me lembrei de um amigo que morou num tempo na Alemanha e ele voltou e ele ficou muito chocado que na casa da gente tinha rede. Ele disse, não, na Alemanha não tem rede. Como não tem rede? As crianças não se atiram da janela? Não, a gente diz pra elas que se elas caírem da janela, elas vão se machucar, elas entendem. Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Com essa tua experiência fora do Brasil, e a gente sabe, né, que falam, as crianças francesas não fazem birra. Já li esse Gente, livro como é também. que é Taca isso? fogo, taca fogo nesse Conta livro, pra gente. gente. Como é que tu Não. como é que tu sentiu vivendo lá? Tá, gente, olha só. Eu sou suíça, sou criada na Suíça, então é assim. Quando a pessoa chega e fala para mim, ai, porque crianças de tal cultura não fazem manha, não fazem birra, aí eu só posso ver uma extrema repressão da infância. A birra é esperada para a idade que eles têm. Eles não têm ainda as regiões no cérebro que são responsáveis pela habilidade de se segurar, de se jogar no chão, por exemplo. Porque, olha só, vocês, meninas, e eu, o único motivo porque a gente não se joga no chão quando a gente está a pé da vida com um parceiro é porque a gente tem o cérebro maduro. Só por isso. A gente não é tão melhor do que as crianças, é só porque a gente tem a vantagem do tempo Só de porque ter não dá amadurecido. mesmo, né? Porque a gente, a vontade é a mesma. Né? Mas vamos lá. Então, olha, pronto, você falou uma coisa importante. Vontade a gente sente, mas a gente não faz. A criança não consegue separar a vontade da ação ainda, entende? Agora, a gente vive falando mal das crianças, das birras delas. Mas e a gente que dá gelo no parceiro quando, né, a gente está discutindo? Ou então a gente manda indireta nos stories? Ou então a gente discute com desconhecido nos comentários do Instagram? Ou então a gente bate porta, bate gaveta o dia inteiro, fica resmungando. Fica o dia inteiro andando pela casa, resmungando e bufando desse jeito, porque o marido jogou a toalha molhada em cima da cama, por exemplo. Hashtag A gente pura faz birra, né? birra do mesmo jeito. E eu não falo isso de uma maneira depreciativa, eu tô falando que é humano a gente se frustrar, é humano a gente cair pro comportamento primitivo, e com os adultos a gente tolera, mas com as crianças não. As crianças não podem fazer birra, aí tem até livro fazendo apologia que, ai, que lindo a cultura de crianças de tal lugar que não faz birra. Gente, isso é repressão, isso é extremamente violento. E, digo mais, existia um estudo de 98 de Felice, que foi feito, se não me engano, em São Francisco ou San Diego, na Califórnia, com mais de 17 mil participantes. E ele categorizou 10 experiências adversas na infância. 10 experiências adversas que são fatores que podem predizer a saúde emocional e física de uma pessoa na fase adulta, ok? Então, quanto mais experiências adversas uma criança vivencia na sua vida até os 18 anos, uma criança e adolescente, mais chances ela terá de ter inúmeras doenças. E uma das categorias é a negligência emocional. E quando a gente fica ignorando birra de criança, dando gelo, botando em cadeira do pensamento, não levando em consideração o choro dela, mandando uma engolir choro, e todo esse discurso violento entra nessa categoria de negligência emocional, que é uma das experiências adversas na infância. Quanto mais experiências adversas, e eu não vou nem entrar nos detalhes da pesquisa, que assim é muito profunda e tem vários. Ou seja, é uma questão de saúde pública. Isso aí. É uma questão de saúde pública. Exatamente. Porque lá na frente o Exatamente. Estado vai ter que, né,
subsidiar A gente já tá o pagando o preço por tratamento. isso. Já Com estamos Já certeza. estamos Uhum. pagando o preço por isso, sabe? E as pessoas ficam falando, ai, porque ansiedade, depressão, ai, frescura, frescura o caramba, gente. E se você olhar para a infância dessa pessoa, você pode ter certeza que ela passou por várias experiências adversas. O Dr. Gabor Maté, que é um traumatólogo e um médico muito renomado nessa área de trauma, ele fala 99% das doenças são causadas por trauma, gente. Agora, E a gente continua só medicando e lidando só com sintoma e não Assustador. olhando para a causa. E é muito falado, até falamos em outro episódio, que a gente ouve isso. Ah, mas vocês apanharam e estão super bem hoje. Amo! Ó, outra, Mena. Tô ótima. Eu fiz isso, né? Tamo Na terapia, na remedinho, ansiedade. na yoga, né? Então, é muito importante olhar para isso, né? Que em que ponto a gente vai conseguir romper esse padrão para justamente entender que a saúde mental, que é essa questão de não se colocar, né, de uma forma agressiva ou apalmada, e até, porque não, o castigo. Tu falaste aí da cadeira do pensamento, também é da época dos meus filhos pequenos, era uma coisa super em voga na época. Agora em voga Eu o sei. cantinho da calma. Em voga. Lá em Mudou casa o é o nome, cantinho da mudou o calma. nome. Não, É? o cantinho da calma é isso, é assim, vamos nos dar um tempo da gente se acalmar, um lugar, né, em que a criança possa se sentir realmente assim tranquila, pode ser o seu, enfim, gente, assim, esse é o que eu li ultimamente, tá? Que lá em mas casa não estamos é- fazendo não- isso. Ah, tá, eu achei que seria a mesma coisa que Não, só não mudando é a o nome. mesma coisa. Não O é sentar na castigo cadeirinha tipo, tu tá proibido de sair daí até determinada hora. Sim. Não, Pronto. vamos encontrar um lugar em que tu consiga te acalmar e daí depois a gente conversa mais um pouquinho. E eu vou falar um negócio para vocês. O melhor espaço da calma ainda é o colo dos adultos cuidadores. Esse ainda é o melhor espaço da calma para a criança, porque essa conexão pele com pele, os neurônios espelho, o batimento cardíaco da criança vai se adequando ao batimento cardíaco do adulto que o está segurando, que o está acalmando. Olha, Então, que bom, então né? assim, gente, a ciência está aí para comprovar cada vez mais que quanto mais acolhimento, mais saúde, literalmente mais saúde, as crianças terão no futuro. E o problema da cadeira do pensamento é o seguinte: existe muito essa ideia de que a criança tem maus comportamentos, né? Ela se comporta de maneira má, né? Isso também me dá pedagogia nebulosa, essa concepção de que a origem do comportamento é meio que diabólica mesmo, né? Hoje em dia, nós não temos mais esse pensamento, né? Se você vê uma criança dando berro, você sabe que ela não está possuída. Você fica possuída, né? Mas a criança sabe que não é uma questão espiritual, digamos assim. Mas na pedagogia nebulosa acreditava-se isso. E até hoje existem esses resquícios. Tanto é que ainda usamos o termo mau comportamento. O que acontece? A criança não chega pra gente e fala assim: mamãe, eu tô sentindo falta de brincar com você. Papai, eu sinto que ultimamente você não tem me dado muita atenção. Titio, professor, adulto, cuidador, eu sinto que eu estou sozinho há muitos dias, eu preciso de mais interação. Não, ele vai puxar tua roupa, vai gritar, vai mostrar a língua, vai jogar coisa no chão. É isso, porque Isso a tu criança dá atenção não na hora vai... da briga, que é uma coisa que. Esse eu diagnostiquei lá em casa, tá? Com o mais velho, né? Claro, tem 2 irmãos menores, e enfim, o meu filho do meio tem autismo, então tem toda uma atenção né, dedicada a ele, que é diferente. O que aconteceu? Ele percebeu que a gente dava atenção para ele na hora que ele teimava. Ou seja, que ele. Então ele começou a repetir esses comportamentos de não, porque essa era a hora que efetivamente a gente senta com ele, a gente conversa com ele. Então ele percebeu isso e ele começou a repetir esse comportamento, mas na verdade é nosso o comportamento, não é dele. Pronto. Ó, Xana, podemos encerrar o episódio aqui. Você não tá charada. É isso. É sobre isso. E assim, as pessoas até falam assim, né? Ah, não, mas é porque meu filho tá chamando minha atenção. E eu falo assim, exatamente. Isso! E aí, vamos olhar? Vamos dar atenção para isso? Porque a criança, ela vai usar os recursos limitados que ela tem, né? Se nós adultos temos dificuldade em lidar com conflito, né? Vamos supor, você está discutindo com o teu chefe de trabalho, aí ele questiona o negócio, você já fica nervosa, você já vai se atropelando com as palavras, você já fica... Imagina um ser humaninho cujo cérebro está em desenvolvimento ainda. E aí nós precisamos ativar, eu chamo de tradutor respeitoso. Tá, peraí, meu filho está se comportando assim, ele tem uma necessidade por trás desse comportamento. Qual que é a necessidade por trás desse comportamento?
Porque, veja só, eu até usei essa analogia no meu livro. Imagina que você está caminhando, aí você vai, tropeça e quebra o teu pé. Aí tá urrando de dor, vai para o hospital, tá lá berrando, né? De dor, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí o médico olha e fala para você assim: cara, vamos dar um jeito nesse teu grito? Toma aqui um analgésicozinho e pode ir para casa. Aí você vai parar de gritar, pelo menos, né? Mas o pé continua quebrado. O grito é só um sintoma da dor que você está sentindo pela fratura. E do mesmo jeito, as crianças também vão chamar a atenção da dor que elas estão sentindo, porque tem um sentimento que está quebrado aqui dentro delas. E a gente precisa olhar, ok, o que está por trás desse comportamento? E eu posso dizer para vocês, todo comportamento desafiador tem por trás uma necessidade não atendida. Ai, Maia, mas isso é muito difícil. Cara, É é difícil. muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque a gente não foi educada assim, porque a gente não sabe, a gente não tem, às vezes, conexão, intimidade suficiente com as nossas crianças. Isso acontece em muitas famílias, a gente viver numa correria tão grande que a gente não tem intimidade, a gente E não o mundo conhece nos nossos carrega filhos. para Era o meu isso caso. hoje, né, Maia? O mundo nos carrega para isso e é muito difícil a gente conseguir realmente parar para ter esse olhar de só um pouquinho, né? Na balança das prioridades. Porque, enfim, tu tem os filhos, tu tem que sustentar, e aí o mundo vai te levando para um consumismo, né? Sim. E aquele sinônimo Sim. de que quanto mais tu tem, né, mais feliz tu é. Então vai invertendo os valores e as coisas mais importantes vão ficando em segundo plano, como olhar para essas crianças, né? Não, e porque cada um tem o Total. seu tempo. Eu me lembro de um episódio muito que me marcou muito, tá? Minha filha com 2 aninhos, o outro bebê, eu tinha que dar aquele banho rápido, né? Um ficava no bebê conforto, a outra no chuveiro, calor dentro do banheiro. E aí colocava ela em cima do. E eu botava a roupinha e ela pegava e fazia assim com elástico, sabe? Com o dedinho assim em volta do. Eu nunca esqueço desse dia. E eu me consumindo numa raiva, pensando, meu Deus, eu preciso, né? Por que ela é tão lenta? Por que ela precisa ajustar o elástico com essa lentidão e eu aqui passando esse sufoco? Sufoco. E foi quando eu me dei conta de que o tempo dela é diferente, né? E que se eu não Ai, que lindo. respeitasse esse tempo dela, eu estaria também tolhindo várias outras capacidades dela, né? Habilidades que depois se confirmou, né? Ela é uma artista, ela desenha, ela pinta, e realmente ela tem um outro tempo. Mas isso me fez muito sobre aquela coisa de acelerar, sabe? De ficar falando, vamos, a gente tá atrasados. Sim. Eu parei com isso. Naquele momento eu parei. Respeito, né? Mas é porque... Mas foi Admiração pelo outro. foi uma Né, coisa Maia? muito marcante, assim, muito... Mas superei muitas barreiras minhas, né? Gatilhos, na verdade, como tu falaste. Gatilhos. Cara, que lindo. Eu tô arrepiada de ouvir esse relato, fico emocionada, porque respeitar é isso. E sim, eu sei que, igual vocês acabaram de falar, a nossa sociedade não está focada na infância e na família. Tem esse discurso, porque família, mas não está ninguém focado na família, está todo mundo focado em produtividade. Exatamente. Né? Tem que trabalhar, tem que render. E aí o que é o mais importante, que é esse senso de pertencimento, de comunidade, né? E eu estou falando de famílias nucleares, assim como famílias maiores também, não está rolando. Tu e aí tem a gente esperança? sempre tem que correr para cá e para lá. Tu tem esperança numa transformação, assim, de a gente chegar Tenho. num limite de exaustão, aquilo que a gente estava falando antes, né? De vamos parar de, né, camiseta da Mulher Maravilha. Não, a gente não quer ser Mulher Maravilha, a gente quer ser, né, pessoas com falhas, com dificuldades, quer ser acolhida também, né, enquanto mães. Eu acho que esse espaço também é um pouco para isso, assim, para a gente acolher as outras mulheres, dizer que as dores também são comuns, né, a todas nós, independente da profissão, independente do lugar que ocupa na sociedade, vamos dizer assim. Mas tu acredita realmente, assim, tu, Maia, enquanto ser humano, né, nesse boom, assim, de Deus chega agora, vamos voltar para o que importa? Então, eu às vezes até converso assim com meu marido, minhas amigas, eu fico assim, eu não sei se eu sou muito inocente, muito Alice, sabe, né, no mundo das maravilhas, mas eu realmente acredito que muitas mudanças vão acontecer. Tanto é que um podcast como esse, um episódio como esse, não se ouvia nem há 10 anos atrás. Então, hoje existem muitos conteúdos em relação a isso. Eu não tenho, assim, a inocência de acreditar que vai ser um processo rápido. Mas eu acredito que as mudanças vão acontecer em relação à infância, em relação à medicina, de ser uma medicina mais integrativa, de que você vai chegar no médico, em vez de ele só te dar um remédio, ele vai te dar um remédio para te aliviar no momento e vai te perguntar, agora vem cá, eu preciso conhecer sua história.
Eu preciso saber o que aconteceu contigo. Eu preciso saber o que está acontecendo agora com você. Não vai ser uma consulta de 15 minutos mais. Então, eu realmente acredito que essas mudanças vão acontecer. Eu vejo, inclusive, assim, um termômetro que eu gosto de usar, eu evito ver conteúdo violento no Instagram em relação à criança, sabe? Esses conteúdos de que Eu fica também. zoando a criança, Não que consigo. eu realmente é um gatilho, eu fico mal. De vez em quando, se passa um na minha timeline, assim, eu assisto e vejo os comentários. Hoje em dia, não tem só comentário rindo da cara da criança mais. Hoje em dia tem muita gente que nos comentários fala assim, que absurdo um conteúdo desse. Se fosse com um adulto, não tinha ninguém rindo disso, não. Sabe? Então, eu vejo que existe uma mobilização em relação a isso, que muita gente chama de mimimi, de Nutella. Isso tô pouco me importando, porque eu tô aqui pelas crianças, né? Então, eu vejo essas mudanças acontecendo, talvez até porque eu estou muito envolvida diretamente com essa mudança na sociedade. Mas eu sou muito otimista, gente. Eu falo até, igual eu falei para vocês antes, que tem uns adolescentes que me seguem, eu falo assim, gente, onde já eu ia imaginar na minha vida, na adolescência, pensar em educação respeitosa, né? E eles estão ali me acompanhando, eles foram nas noites de autógrafo, gente. Pensa só, E que se a coisa gente pensar no fofa. resultado, né, Maia? Então, quer dizer, no momento em que a gente, como sociedade, começa a ter esse tipo de comportamento, esse olhar para a infância, daqui 20 anos, essas crianças começarão a se tornar os adultos, começarão a se tornar os pais. Uhum, Então, olhando por essa perspectiva, né, de uma mudança que começa e sim. vai acontecendo, há luz no fim do túnel. Sim, até Ah, porque a criança e inclusive o adolescente, ele reage muito rápido positivamente com a mudança de uhum. comportamento, né? É É porque eles muito estão fácil prontinhos para pertencer. exatamente, do dia para noite tu começa a agir de outra forma, né? Eles mudam. Eu tinha uma dificuldade da coisa dos comandos, né? De dizer toda hora faz isso, e me dei conta que com um dos meus filhos eu tinha que sentar, olhar no olho e aí proferir as coisas que deveriam ser feitas, sabe? Por um bem da família, por um bem né, de cumprimento de horários e tal. E agora é totalmente assim, ele vem, ela vem pra mim, vamos conversar? Quando eles querem Ai, alguma coisa, gente, quando que eles querem. lindo, que Então já se lindo, criou esse, digamos, lindo. essa pontuação, assim, pra gente poder olhar no olho e fazer as trocas. Porque vem da educação, né? Aquela coisa da mãe, assim, vai pro banho, tu faz Dedo, não sei né? o Dedo quê. em Tu faz, riste, né? dedo em riste. E não funciona. Não funciona. Maia, eu quero te fazer uma pergunta, assim, que eu imagino que quem é mãe e tá nos olhando e tá nos ouvindo, porque a gente também tá só em áudio, nas plataformas de áudio, tenha vontade de fazer. Tu conseguiria nos dar um exemplo, assim, de uma situação, né? Pra pessoa conseguir realmente tirar do campo da teoria, do que a gente tá Tá. falando, e colocar no campo da prática. Não como um manual, mas, assim, alguma situação que tenha acontecido Sim, contigo, entendeu? Olha, eu sim. fazia isso aqui assim e eu agora faço assim. É, Um até uma. Tá, exemplo. vou É uma. contar um caos meu, então. Tá. Eu gosto sempre de usar esse caos porque eu acho que ele é muito frequente em todas as famílias, assim. Teve uma vez que eu tava escurecendo aqui onde eu moro, a gente mora num condomínio bem pequenininho e as crianças ficam super, assim, na rua. Isso é um grande privilégio, assim, né, inclusive. E meu filho estava na frente da casa de um amigo, já estava escurecendo, e nós temos o combinado que quando começa a escurecer, as crianças vêm para casa. Eu não me sinto segura com eles na rua, eu explico o motivo, é tudo conversado. E aí eu fui caçar meu filho, né? Cadê meu filho que tá escurecendo? Não chegou ainda. Eu fui andando, eu achei ele na frente da casa do amigo e chamei, falei assim, amor, tá na hora de ir para casa. Meu filho tava, não sei o que eles estavam fazendo, brincando alguma coisa, ele tava de patinete. Ele deu um rasante assim, passou por mim e falou assim: sua chata! E saiu de patinete para casa. Socorro, Deus! Assim, né? Aquela cena, né? Socorro, Deus. A sorte foi que ele estava de patinete, gente. Ainda bem que ele foi, porque a vontade que me deu, né? Era tipo assim, esganar, porque você se sente super. Uma pessoa que te trata mal te faz sentir mal, óbvio. É. E naquela hora que o gatilho vem, você não consegue ser muito racional. Você tem vontade de se vingar, né? E aí ele foi para casa e eu fui andando. Que bom que fui andando, tive uns 5 minutos para me recompor.
E lembrar dessas frases, dessa tal de Maia. Fica falando na internet, essa menina que fica falando uns negócios. Fazendo os desenhinhos num vidrinho. Exato. E quando ela fica narrando as situações ali, eu já... agora vem uma coisa... Agora vai pegar, o bicho vai pegar. Agora vai pegar, o bicho vai pegar. E aí eu fui lembrando de tudo que eu sempre falo, né? O cérebro maduro da relação sou eu. Na hora da raiva, eu não vou falar nada agora. Se eu falar agora, eu vou falar besteira. Se eu falar alguma coisa agora, eu vou falar besteira. Cheguei em casa, meu filho já tinha subido para tomar banho. Mais um tempinho para poder me acalmar, beleza. E aí, assim, depois que ele tinha tomado banho, ele saiu do banho como se nada tivesse acontecido. Ele estava super bem de novo. Aí já ficou o sinal para mim, ok, ele tá ótimo. Aí eu me senti, percebi que ele não estava bem ainda, dei mais um tempo, hora de dormir. Sentei na cama com ele e conversei. Amor, aquela hora que eu te chamei para voltar para casa, eu acho que você não gostou muito, né? Porque você me chamou até de chata. Eu não gostei, eu tava brincando, eu não queria parar de brincar. Ó, tá vendo a necessidade por trás do comportamento desafiador? A necessidade por trás era continuar brincando. Não é um pedido válido? Não faz sentido ele querer continuar brincando? Claro. Para mim faz todo sentido. E aí, eu falei para ele assim, eu entendo porque você ficou frustrado comigo, porque você queria continuar brincando, e realmente brincar é super legal. E eu fui lá e te tirei daquela coisa interessante que você estava fazendo. E aí, amor, você tem todo o direito de ficar chateado comigo. Você tem todo o direito de não gostar que eu vou lá e te chamo porque eu estou preocupada, porque tá ficando escuro. Você tem direito de não gostar. E aí, quando acontecer de novo, você pode falar para mim assim, mamãe, tô muito bravo. Eu não quero ir embora. E aí, eu vou entender o que você está sentindo, e aí a gente vai conversar juntos sobre o que está acontecendo, a gente vai decidir juntos o que a gente vai fazer. Então, esse exemplo é para demonstrar o seguinte: a gente não vai deixar de conversar. A gente não vai deixar de falar com a nossa criança sobre como a gente vai lidar com as dificuldades que a gente tem. Ele tem todo o direito de não gostar de alguma coisa que eu fale para ele. O que eu vou ensinar é recursos de conseguir comunicar isso de forma respeitosa. E muitas vezes as pessoas ficam assim, mas se eu ficar negociando toda vez, ele vai ficar mal acostumado. Aí eu falo assim, mas numa relação entre dois adultos, a negociação é aberta o tempo todo. Por que a criança não pode? Numa relação entre um casal, tá duas pessoas ali, construindo uma vida juntos. O tempo todo tá aberta a negociação. Olha, amor, eu não concordo com tal coisa. Nossa, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que você acha? O tempo todo. Com as crianças a gente tem preguiça, sabe? E aí vamos supor que eu chego lá e meu filho fala assim, mãe, eu quero ficar só mais 5 minutos. Não custa nada eu ficar ali esperando 5 minutos no final do dia. Para mim, naquele momento, não custaria nada. Se de fato não pudesse esperar mais, eu falaria, amor, eu sei que você quer muito ficar aqui, eu sinto muito, mas agora a gente precisa mesmo ir. E ele iria contrariado e tá tudo bem. E se ele não tem fosse? Que gostar. E Vamos se ele não supor fosse? que ele Vamos não supor fosse. que o nome dele fosse Gonçalo. E ele não fosse. Então, gente, mas aí é uma questão da gente investir tempo nessa conversa. Claro. A gente vai ter que se abaixar, vai ter que conversar e vai ter que falar assim, amor, eu sei. Ai, mãe, mas eu queria tanto ficar. Eu sei, amor. Eu sei. É que Vamos supor que começa a chover. Vamos supor que está começando a chover, sabe? Que você realmente tem que sair imediatamente. Você fala assim, amor. Aí se você realmente sentiu, né, que ele não está querendo ir de jeito nenhum, talvez ele está super cansado e aí ele fica ainda mais irredutível porque o cérebro já está desconectado, né? Você pode pegar a tua criança no colo e levar ela. Só que você não vai fazer isso de um lugar de eu que estou falando que é para você ir, e se você não quer, você vai mesmo assim. Não, é de um lugar de eu preciso tomar essa decisão por você agora. Eu sei que você não quer ir, eu respeito o teu desejo e eu preciso cuidar de você. Então, com licença, eu vou precisar pegar você no colo para a gente ir agora. Quando isso acontecer, meu filho já tinha 6 anos, eu não acho que chegaria a esse ponto. Com crianças menores poderia acontecer, de ter que sair de parquinho. E a criança não quer ir embora. Gente, ela tá, tipo, no paraíso, no parquinho. É claro que ela não quer ir embora. E aí a gente vai ter que, sim, ter a paciência de conduzir essa criança. E dependendo, vai pegar no colo e falar assim, amor, eu sei que você não quer ir embora, e agora a gente tem que ir embora mesmo. E eu sinto muito. Então, entende que a gente não vai deixar de falar. Exatamente. É você respeitar como se fosse gente. Ou seja, que na prática, a gente não pode tratar... confundir o respeito
com permissividade. Isso aí. Com Eu acho certeza. que essa Isso que seria já fica- irresponsável da nossa parte. acho Porque que a fica- gente tem responsabilidade sobre o cuidado dessa criança. Né? Pronto, pronto. Eu acho que isso é Porque eu não importante. posso colocar na mão da criança a responsabilidade dela para ela mesma. Não tem como ela cuidar de si. E Exato. isso seria violento também, porque eu não Uhum. posso deixar que uma criança se responsabilize pelas próprias decisões. Vamos supor, tá chovendo, tá frio, tá nevando, sei lá. Ah, eu quero sair para lá. Ah, pode ir, meu amor, tá tudo bem. Pode ir. E eu, caramba, peraí. Né? Eu, Maia, sou responsável, eu tenho que cuidar dessa criança. Então, eu preciso sentar e conversar e falar assim, amor, eu não posso deixar você sair na neve sem se vestir adequadamente. Ah, mas eu quero. E aí a gente vai elaborar uma resposta, uma Com as solução juntos para consequências esse para problema. ele, né? Não para ti. Requer, Maia, assim, te vendo falar, eu acho que algumas pessoas podem estar pensando aí do outro lado, né? Nossa, mas não Que tem preguiça! como. Exatamente, que preguiça. Ah, eu tô Ou na minha compulsiva realidade não por tem comida. como sentar, falar. Só que eu acho que é importante dizer, são minutos de atenção e algo que a gente, né, fala muito hoje sobre a presença. Eu acho que às vezes é a questão de que realmente tu está marcando a presença ali naquela situação. Porque chamá-lo de repente, se tu já tá pensando no que tu vai fazer depois, tu não vai nem se permitir dar 3 palavras ali, entendeu? Daqui a pouco tu pega o patinete de uma mão, a criança na outra e sai arrastando todo mundo. Oi? E Oi. pronto, e vai ser do meu jeito, ponto e acabou. Exatamente. Sabe, Então eu é uma acho que- mudança de comportamento, de postura na vida. E de tempo. Meu Deus, é muito assunto, muito assunto. Tô até tomando um suquinho aqui para adoçar meu coração. Né? Porque, enfim, é muita coisa pra gente pensar. É vinho ou é suco, É gente? suco de uva aliança. É suco E é suco delicioso. sem açúcar, né? Aqui a gente também se preocupa em que os produtos que a gente oferece aqui também tenham essa ligação, né? 100% suco de uva, é de uma cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. Sei que tu e a tua família são fãs do Pretinho Básico. Quando vierem pra cá, a gente vai oferecer um suco de uva integral, que já tem aqui, olha, Então tá. pra botar na lancheira das crianças, bem certinho aqui o suco de uva também da E cooperativa. sabe, Maia, como ele não tem açúcar, ele é um dos suquinhos, um dos únicos que vão para a cantina das escolas também, né? Então, isso é bem bacana. Legal. Saudável e um lanche bem prático. Olha, fiquei ouvindo a Maia falar e fiquei pensando o seguinte: a gente só vai construir uma vida adulta melhor, né? Se a gente conseguir olhar para as nossas crianças de uma forma melhor. E eu acho que um bom exercício no dia a dia é talvez a gente, enquanto adulto, se colocar no lugar deles enquanto criança, né? Como nós, como criança, e as consequências que isso teria na nossa vida adulta, talvez, de um adulto que não tem tolerância para uma discussão, né? Enfim, várias coisas que a gente percebe nos nossos gatilhos, que se a gente olhar para a gente enquanto criança e como tivessem nos dado uma base diferente para a gente aprender e se preparar para a vida adulta, nós teríamos atitudes diferentes hoje. É verdade. Com certeza. Mas eu gosto de usar exemplos que são do mundo, do universo do adulto. Por exemplo, essa mania que nós temos, né, de querer comparar irmãos, filhos e irmãos. Ah, porque o teu irmão já consegue fazer tal coisa. Ah, porque a tua irmã já dorme a noite toda na cama dela. Ah, porque o seu irmão, a sua irmã, né, tem essas coisas. Quando a gente vai levar isso para o mundo adulto, e para sentir a dor dessa comparação, eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu sou cara de pau, eu faço mesmo. Eu fiz um vídeo que falava assim, eu fiz exatamente essa cena, o adulto comparando os filhos, e aí a comparação na vida adulta seria assim, ah, mas é porque meu ex-marido transava muito melhor na cama do que você transa. Ah, porque minha ex-namorada era, nossa, ela fazia umas coisas na cama que era muito mais gostoso que você. Aí a gente sente a dor, né? Doeu! Aí dói, entendeu? Ainda bem que Tá essa entendendo? comparação dos filhos eu não Então, Eu faço. também assim, não é faço. fácil. Eu também não Não, mas eu faço. falo assim, é fácil fazer um comparativo que não incomoda, mas se for uma coisa que você sente que mexe com... que você sente até o estômago dói quando se alguém falar isso para você. É humilhante você passar por um tipo de discurso assim.
de E a gente faz comparação. isso o tempo todo com as crianças, sabe? É verdade. Porque tal mulher, porque minha ex-mulher era muito mais gostosa que você. Então é o exercício oposto também, né, Maia? A Xana falou a gente se colocar no lugar de como criança, mas também da gente se colocar A situação da supostamente criança, levar a criança para uma relação como se do tivesse, adulto. como se fossem dois adultos, né? E é o que tu faz muito nas tuas Impressionante. redes, nos teus vídeos, é colocar essa coisa. A Muito Amanda, que é a nossa didático. produtora, está aqui dizendo: olha, gente, já estamos há 1 hora conversando. Então, você que está nos assistindo. Que ótimo, E mas o nosso ok. roteiro Não, foi... essas folhas foi, eu ó, vou tirar, vou vamos tirar jogar, as folhas. joga. Não tem pergunta nenhuma, Não, além olha. do que a gente quer aprender aqui contigo. Nós, na verdade, estamos fazendo uma consulta. É verdade, né, amiga? Bom demais, Mas a gente Maia, tem alguns obrigada. quadros, tá, Maia, pra gente, enfim, que estão em todos os episódios, né? A Maia já é uma pessoa já mais trabalhada, então talvez algumas respostas dela ela nem tenha pra dar, né? Algumas perguntas ela nem tenha. Mas minha mãe dizia, aquelas frases e conselho de mãe, né, que vem, ou que aconteceu contigo, que tu já trabalhou isso na tua mente, tipo, não pode, sei lá, me faltou uma Não, ideia eu acho agora que pra dar um exemplo. uma das mas coisas, ela por sabe. exemplo, né, que eu até citei No meu assim, tempo. falou, teria que ter uma resposta na hora, tem que ter uma atitude na hora, né, pro filho, por exemplo. O que a mãe vem e diz assim, no meu tempo, a criança tinha que terminar a comida do prato. É, isso aí, comer Tem alguma- tudo. Alguma coisa que eu já ouvi da minha mãe em relação a isso? Cara, não tem muita coisa. Eu vou falar a verdade pra você. Gente, eu vou dar uma resposta péssima. É pra ser um quadro divertido, mas a minha resposta vai ser péssima. Porque eu nunca dei muita abertura pra palpite de ninguém, gente. Olha aí. Então, assim, Fica a dica. e isso tem o lado bom e o lado ruim. Claro. Porque realmente você filtra, ninguém vai falar nenhuma abobrinha, mas também você corta o que poderia ser útil. Uhum. E hoje em dia, minha mãe, assim, ela acompanha o meu trabalho também e ela tá bem alinhada, assim, nesse sentido, né? Tipo, ela não vai falar para as minhas crianças que não pode chorar, essas coisas não vão rolar. Então, ai, gente, sinto muito Não, decepcionada. mas sabe que isso é uma curiosidade das pessoas, tá? Mas garanto que a Maia, a mãe dela, se mete e ela tem que ficar, tipo, educando respeitosamente a Na mãe mãe, dela. Nem a também. minha mãe, nem minha sogra, não rola. Assim, eu acho que eu não sei se Nem isso antes vem de um nascer, lugar, Maia. assim, de confiança em mim, ou tipo, não vou nem mexer nesse assunto, porque Aham. ela já fala tanto sobre isso. Talvez, né? Talvez seja isso, mas Mas tá antes tudo de bem. nascer também, não? Assim, elas... quando Eu, tu me- vai eu ver? não me abria. Não te abriu. Eu não me Entendi. abria. Não, minto. Não, eu lembrei. Eu fiz Ah! um negócio com os meus filhos chamado BLW, chamado Baby Led Weaning, que é da quando alimentação. a criança, o bebê tem 6 meses, começa a introdução alimentar. Eu nunca dei papinha para eles, nunca dei o da comida na mão. boca, eu sempre colocava comida. Isso. Na frente, e eles se viravam. E aí eu cheguei a ouvir que era estranho, que, né, que coisa Vai se esquisita, engasgar. E a vai sujeirama. engasgar, tarará, tarará, e tipo, mas assim, eu não me importei, porque eu fui atrás de informação e deu super certo. Meus filhos comem super bem. Eu consegui Nunca na dei comida na terceira. boca deles. Na terceira eu consegui fazer isso. Sim. Por- Então, mas é uma enfim. bagunça também, então eu sei que não é fácil. Da bagunça, da sujeira, né? É. E aquela questão, assim, de olhar para si, né? Tu tem 5 minutos de silêncio, a gente tem esse quadro dizendo e o que tu faz, se é possível, né? Se dar esse tempo para a mãe, para a mulher, fazer algo que seja prazeroso, assim, na tua vida. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer, mas na hora que eu tô brava ou tipo assim, Não, de autocuidado em qualquer Pra momento? te Momento sentir de bem, ficar bem-estar. Tá. Tocar música, eu toco piano, canto, então fazer olha só. música, eu esqueço de tudo, me ajuda muito, sim. Eu até eu tô compondo música sobre esse universo de educação respeitosa, inclusive. Leitura, gente, olha, eu amo livros de magia, feéricos. Tipo, Senhor dos Anéis, só que versão mais quente, com as cenas mais... Não, eu amo livros assim. Então, assim, isso super me desconecta também da vida, eu relaxo pra caramba com esse tipo de coisa. Uma boa transa também ajuda. Olha, inédita resposta no nosso podcast. gente. Gostei. Mas não é verdade? Relaxa pra caramba. Inclusive, tem muito tabu em relação às mulheres com esse verdade. assunto.
É um recurso. Vamos usar o recurso. Boa, Entendeu? adorei. É um recurso. Adorei. Olha, Baita recurso. dica. Então, acho que essas 3 dicas. Tá ótimo. Tu falou em música, óbvio, né? E a gente tem um quadro que é a música que eu cantava, ou que eu canto pros meus filhos dormir. Primeiro, assim, tu canta pros teus filhos, pra eles dormirem, pra eles ficarem acordados, enfim. Tem um momento musical com eles e tem uma música, assim, que te remete a essa relação mãe e filhos? Tem uma música. Eu não fico cantando muito porque eles ficam assim falando para eu parar de cantar. Eu sei, Não, lá em mamãe. casa é igual. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem uma música que eu ouvia muito, foi até meu marido que me apresentou. Eu acho que é dos Nat Roots. Um anjo do céu Ai, que trouxe para mim coisa mais bonita. Eu não lembro a letra A agora. joia perfeita. Perfeita. Ai, gente, que é Que é pra pra eu eu. amar. É lindo, eu fico toda arrepiada só de cantar. Então, Que é pra essa eu música me lembra cuidar. muito esse comecinho, sabe, do puerpério do meu primeiro filho. E ele era essa coisa preciosa, esse presentinho, esse pacotinho, essa coisa linda para mim, assim. Até hoje, se eu escutar a música inteira, eu começo a chorar, porque me lembra muito, assim, de forma visceral mesmo, esses primeiros dias do nascimento do meu primeiro filho. E a letra da música fala mesmo o que ela tem pra vida, que é pra eu amar, que é pra eu cuidar, a joia perfeita, né? A joia, a gente tem esse Aham. conceito de que é algo a ser lapidado, né? E a gente tem que estar ali nesse processo de amor e cuidado pra ajudar que essa joia que nasce da gente seja lapidada pro mundo, né? É linda É. essa música. Enfim. Vamos conhecer as tuas joias raras nas minhas fotos preferidas da maternidade. Vamos ver aí as Vamos fotinhas esperar que a ali. Maia Aí, selecionou. cabelo comprido, Maia. Ai, cabeluda, tava Sim, toda cabeludona. mãe corta o cabelo. Nossa, agora eu só uso curto, gente. Eu amo o cabelinho curto. Tá Mas isso é linda. um Eu escolhi estudo essa também, né? foto. Que a gente tem que fazer ou é coque ou Tá. é cabelo curto. É verdade. Essa fotinha é 2015, Luca tinha acabado de nascer, deve ter menos de uma semana de vida. A gente foi, acho que no cartório, ou fazer teste do pezinho, sabe essas coisas bem cara de acabou de nascer. E eu lembro que eu estava profundamente apaixonada, né? Óbvio, hormônios estão ali. E, ao mesmo tempo, hoje eu olho para essa foto e vejo uma mãe completamente perdida e desconectada de si mesma, sabe? E por muito tempo isso me machucava. Quando eu olhava para essa foto, eu ficava assim: nossa, por que que eu não sabia fazer melhor? Por que que eu não pesquisei mais? Por que que eu não tive a informação? Por quê? Por quê? E hoje eu olho para essa mãe e tenho vontade de pegar no colo e falar assim: meu amor, o que você fez foi muito, e eu te amo, e eu te admiro, e tá tudo bem. Agora olha para onde nós chegamos juntas, sabe? Ai, isso é uma manteiga, meu, não aguento. Eu fico muito emocionada. E é um processo muito bonito de conseguir chegar nesse lugar, de poder olhar para essa mãe que eu fui e ter muito carinho por ela, e muita compaixão por ela, e de falar assim: eu amo você, de verdade. O que você fez foi incrível e eu tenho orgulho de você. Não é nem se perdoar, né? É se entender, se Não, compreender em exato. cada Não é sobre fase. perdão, não é, É, eu não estava sendo falha, eu simplesmente não sabia, entende? isso. E é muito, muito importante que nós consigamos passar por esse processo de compaixão mesmo por nós. Ah, Andando de bike. bike. Para quem tá só nos Ai, tá, ouvindo, a gente vai descrever a foto, tá, Maia? E também despertar tá. curiosidade pro pessoal vir assistir no nosso canal do YouTube. Mas enfim, é uma cena de uma rua em que tá o Luca andando de bike atrás, né? Teu marido lá na Uhum. frente. Haroldo e a Nina. E a Uhum, Nina isso. sendo empurrada E a num tua triciclo. visão, né, da família ali, tu ali Isso. Essa observando. foto, eu escolhi ela porque o Luca estava com recém-feitos 5 anos, ou 6, não, 6. E ele aprendeu a andar de bicicleta sem Rodinha. bicicleta de pedal, né? Ele andava uma bicicleta de equilíbrio, sabe aquela Uhum, sem sim, pedal sim. algum? Uhum. E foi direto para a bicicleta de pedal e eu fiquei tão orgulhosa que eu chorava de emoção. Eu falava assim, gente, que marco! Meu Deus, ele já é uma criança grande e me marcou muito, assim. Essa transição dele, assim, foi bem simbólica para mim. Eu amo lembrar.
desse momento, assim, que eu não sei por que especificamente a bicicleta foi algo marcante para mim, mas como eu sempre também andei de bike quando criança, não Isso, sei, mas eu acho que eu senti isso também com meus filhos, achando agora quando o Gonçalo, eu não sei se já tá assim. Não, ainda não. A sensação que eu tive, Maia, e assim, é muito parecida com a tua, agora ele foi, né? Agora eles foram, agora eles Uma podem nova escolher fase. os caminhos. Tá pro mundo. Porque aí, com a isso, bicicleta, ele sim. vai andar na tua frente, ele vai dar volta, eles, né? Então, eu acho também um marco muito importante. Foto bem linda. Vamos pra próxima? Temos Tem uma outra filha, a um Nina, filho. Temos o pequenininha, de vestido Tufão. colorido, com o cachorrinho no colo e as orelhas da Minnie. Essa foto tá muito fofa. Muito fofa. E um Eu que escolhi essa atrás foto é um pelo seguinte, a foguete. minha filha Nina, ela tá segurando o Tufão nessa foto, é o nosso cachorrinho. Mas eu escolhi essa foto porque a Nina, ela vem para me desafiar de maneira tão intensa e profunda na questão do papel da mulher. A Nina não aceita que eu chego para ela e falo o que ela tem que fazer. A Nina, ela se posiciona desde sempre, desde que ela era bebezinha, ela não fazia graça para ninguém. O povo ficava, ai, que menina carrancuda, e eu sempre me posicionei para protegê-la, sabe? Ela não te conhece ainda. Em outras palavras, não tem obrigação nenhuma de ficar fazendo graça para você, né? Mas eu sempre defendi o direito dela ser. E eu acho ela extremamente empoderada, muito mais do que eu jamais fui na idade dela. E eu amo ver como minha filha cresce, eu amo ver como ela é empoderada, eu amo ver como ela se posiciona, eu amo ver como ela chora com liberdade. E quando eu tô com ela no colo e aí eu pergunto, você já terminou? Ela, não terminei de chorar, ainda não. E ela continua chorando até ela esgotar tudo que ela precisa chorar. E eu amo acompanhar a vida da minha filha, eu amo acompanhar como ela está se posicionando no mundo onde ela está, onde ela tem liberdade para expressar o que ela sente na relação comigo, com o pai dela, que é encantador, porque às vezes eu fico pensando que eu provavelmente seria uma criança como ela quando eu era pequena, e eu não tive a chance de ser essa criança que se posicionava, que podia ter opinião, que podia vestir um monte de roupa misturada. A Nina, gente, ela coloca uma legging com uma saia por cima, uma regata, tudo florido, todo tema diferente, com uma meia até o joelho e depois uma chinela, e põe uns adereços no cabelo, e põe uma... E ela sai, e ela tá... Mãe, eu tô linda! E é isso, sabe? Eu falo assim, eu nunca pude viver isso, que orgulho chorando dela. Eu tô chorando, também, não, eu tô amiga. chorando pelo seguinte, eu tenho uma menina de 1 ano e 10 meses, a Mercedes. Uhum. Também a pessoa vai e bota o nome da Mercedes Sosa na criança, né? Na Mercedes é o nome dela. E tudo que tu descreveu é a Mercedes. E tu acabou de me dar um olhar completamente diferente pra minha filha, que eu tava olhando pra ela pensando, meu Deus, essa guria vai me dar um trabalho. Meu Deus, sabe? Só no meu Deus pensando em mim. E agora tu me falou tanta coisa sobre ela, sobre a tua filha, que é a Mercedes tem 1 ano e ela escolhe a roupa que ela vai botar. Ela diz não, ela não é garota simpática com ninguém, só com quem ela gosta mesmo, assim. Ela tem uma autonomia assustadora com 1 ano e 10 meses. E isso me assusta tanto que eu fico pensando em como eu vou lidar com ela lá na frente, quando na verdade ela tá me mostrando que ela vai ser uma mulher incrível. Tô chocada. Ai, olha. Eu quero isso. esse episódio E pro resto da vida. eu passei por esse processo igual você, Xana, de também ficar pensando, nossa, ela vai dar trabalho demais. E aí eu me vi nessa história porque hoje eu estou descobrindo quem eu sou de verdade. Eu estou entrando em contato com a minha verdadeira essência. Eu percebo que sou uma mulher muito foda. Eu sou muito competente, eu sei fazer muitas coisas, mas eu estou descobrindo isso agora. Eu não quero que a Nina precise esperar 35 anos para descobrir a mulher incrível que ela é. Então, é minha obrigação poder abrir espaço para ela se descobrir como ser, ainda mais no mundo que é muito dominado por homens ainda, e ela conseguir se posicionar, não para desrespeitar, não é sobre isso, mas para ela se respeitar. Tem mais Vamos fotos, lá, gente? Maia. Não, olha. Maia, eu quero te dar um abraço, Maia. Tá aí. Eu vou ter que ir para Porto Alegre. Venha. Ai, gente, essa foto Praia. nós tiramos carinha. em 2018, finalzinho de 2018. Estávamos na Praia de Daniela, em Florianópolis. Ai, uma delícia. E essa foto, assim, na verdade, não tem muito foto desse dia, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, simplesmente porque estávamos juntos
nadando no mar. E eu estava com as minhas crianças, eu estava com meu marido, e a gente estava num processo de autoconhecimento muito intenso, eu estava descobrindo um amor novo por mim, pela minha família, e uma intimidade muito maior com meu marido também, porque a gente estava assim, passando por esse processo de autoconhecimento, e eu estava me sentindo muito feliz nesse dia. Eu sou uma pessoa que tem histórico de transtorno pós-traumático, de ansiedade, então nesse dia eu não senti nada disso, eu estava muito, muito feliz. Eu falei assim, cara, esse é um dia de se comemorar. Eu estava muito, muito feliz nesse dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida, e era isso: praia, mar, sol e família. E a foto que te lembra desse dia, e isso é É maravilhoso. porque Não precisa a ter um única motivo foto do dia que eu especial. tenho é essa, O gente. motivo especial É, é esse, é lembrar do exatamente. dia e da sensação de Do se dia, sentir da sensação. completamente feliz nesse momento. Maravilhoso. Tem mais fotos, gente? Não sei se aguento mais fotos. Agora com Ah, dois tá. pintinhos. Esse é a foto da Vale da Sombra da Morte, emocional minha. Vocês estão vendo, né? Nina tá pequenininha ali, ela deve ter uns 2 meses, 3 meses, talvez. E então eu estava no meu puerpério ainda, a fase que foi a mais difícil da minha vida inteira, que foi a fase que eu me sentia a pior mãe do mundo, que eu queria sumir, que eu queria desaparecer, que eu queria voltar para trás no tempo, que eu não queria ser mais mãe, que eu achava que eu era o pior trapo existente no mundo. Eu tinha certeza que era eu. Não tinha ninguém, nenhum ser humano pior do que eu no mundo, assim, senão eu. Eu tinha essa certeza. Eu não conseguia respeitar meus filhos, eu gritava com os meus filhos, meu filho tinha feito xixi na roupa de medo por mim. Eu estava completamente descontrolada emocionalmente, e foi assim, a pior fase da minha vida, sem sombra de dúvida. E foi ali onde um dia, do nada, apareceu a educação respeitosa na minha vida. E às vezes a gente tem uma tendência de não querer lembrar das fases ruins, e eu não fico lembrando isso para ficar marinando naquilo, mas é para olhar onde eu estava e onde eu estou hoje, de olhar para toda essa trajetória, de perceber que essa fase foi muito difícil mesmo e que eu não permaneci nela. Eu estou em outra fase hoje, ainda com dificuldades e tudo, mas não do jeito que eu estava nessa época, com as minhas crianças com medo de mim, com as minhas crianças não confiando em mim, e eu com medo de estar dando uma sentença de que eles nunca iriam querer estar perto de mim, nunca mais. Eu tinha pavor disso acontecer. E foi bem nessa fase, essa foto me lembra bastante desse momento. E eu quis trazer porque, assim, ela hoje estou onde estou também por causa do que aconteceu comigo. E não é sobre gratidão pelo que aconteceu, não acho que a gente tem que sofrer para ser feliz, não, realmente não acho isso. Mas a minha história é essa. Mas faz parte da tua história isso, né? A gente não vai ignorar, isso vai desaparecer. E assim, quando a gente pensa em melhorar, né? Eu quero melhorar como mãe, eu quero melhorar como ser humano, como amigo. Isso já pressupõe que tu está num lugar que não te agrada, né? Se eu quero melhorar, eu quero ir adiante. Então, não há como ignorar esse lugar em que tu esteve, porque ele faz parte da tua vida, né? Não tem como apagar. Humaniza, né, Maia? Uma das perguntas que eu ia te fazer é se tu já tinha te sentido, né, assim, a pior mãe do mundo, porque é uma coisa que a gente, né, tá na nossa maternidade. Em quantos momentos eu me senti assim? Me identifico com essa tua fase também. Eu tinha os meus filhos com essa diferença, sozinha, em casa, né? Também meu ex-marido trabalhando, e eu pensava, gente, eu tô fazendo tudo errado, eu queria tanto, e tá tudo fora de rota. Eu nunca fui assim, eu nunca me senti dessa forma também, e sendo de alguma maneira. E às vezes tu tá rodeada de gente, te sente só também. Bem rodeada de gente. Essa parte sempre que é mais curiosa. Minha amiga, a maternidade é muito solitária. Ela sempre me disse antes dela engravidar, né? Nunca esqueço daquela conversa nossa, né, amiga? É verdade. Mas é linda essa tua foto, porque ela traz traz verdade. Né? Traz verdade. E isso também te humaniza, porque às vezes as pessoas olham pra gente na internet e pensam, essa aí, os filhos garanto que se comportam super bem. Então ela tá falando sobre educação positiva, sobre educação respeitosa. Não, gente, todo mundo tem as suas particularidades, como a própria Maia já falou aqui. É inerente à criança as questões, né? Do cérebro, do raciocínio, né? Do desafio, da birra. Isso tá ali, é da estrutura emocional da criança, né? Tem mais a ver com a escolha de como tu vai te comportar, né? Temos mais fotos. Isso.
Mais fotos? Acho que são todas, acho que foram Ai, 5. Tem ela essa ainda. aqui! Você é essa do thumb. Que gata! É uma Eu, hein? gata. Essa foto a gente vai usar no... Aliás, eu fico pensando que a gente tinha que ter as fotos preferidas da maternidade e a sua foto Boa! preferida. Então foi intuitivo. foi eu botei na intuitivo. sequência essa foto que eu te achei tão linda. Porque afinal acabou é sobre as entrando, mães, né? é sobre as mulheres, né? É sobre os filhos, com a relação com os Sim. filhos, mas é também de como a gente se sente, né? De que, como a gente se vê, como a gente se gosta. E é bom que essa foto tu escolheste, né? A gente te pediu, manda uma foto pra capa lá. Então, certamente é uma foto que tu tá te gostando, te sentindo bem, Eu amo que essa representa, foto. né, um Amo, momento amo. Eu acho que eu legal. tô muito gata, eu acho que eu tô linda, eu tava super bem nesse dia. E não é porque eu tô de maquiagem, eu tô sem maquiagem, que eu também não seja maravilhosa. Eu acho que, inclusive, quem me acompanha há um certo tempo viu muitas mudanças acontecendo em mim, na minha aparência, mas isso tudo em decorrência do que estava dentro de mim já, Uhum. sabe? Então, o corte do cabelo, eu fiz umas tatuagens, mais cor também nas minhas roupas, tudo isso é tudo manifestação da minha aproximação com a minha essência, sabe? E é isso. Boa. E sim, eu amo essa foto. Eu ouvi Eu uso ela para tudo. um depoimento da Isabela Camargo, né? Que ela fala muito sobre as questões, assim, mentais, né? E agora, nesse Setembro Amarelo, muito falando sobre as questões do suicídio, né? E ela tava falando um negócio, perguntaram para ela, acho que a Kelly Matos perguntou para ela, aliás, beijo, Kelly, que assiste todos os nossos podcasts, Beijo, mamãezinha que Kelly. vem por aí. Ela perguntou quais seriam os sintomas, né? De que a pessoa tá em depressão, E uma das coisas que ela falou é sobre a higiene pessoal e os cuidados, autocuidados, né? Que a pessoa, quando ela tá, não tá se sentindo bem consigo mesma, a primeira coisa que ela deixa de lado é o seu autocuidado, lavar o cabelo verdade. e tal. Então, na verdade, é bem o que tu tá falando. Quando a pessoa tá se sentindo bem, essa mudança vem de dentro pra fora, ela acaba querendo se expressar, ou num batom, ou numa roupa colorida, ou, enfim, de se olhar no espelho sem nenhuma maquiagem e se achar linda, né? Sim, Mas sim, ela sim, ela se é. manifesta do lado de fora também, né? Eu acho que é isso, sobre isso. Uhum. Tem o quadro Sim. Mordi a Língua, amiga. Já mordeu muito a língua? A gente tá Muito. chegando no estúdio aqui, Não que as sobra mães mais não têm nada. língua. Já foi, acabou. Dá pra citar um, assim? Ai, um monte. Dá para citar que eu jurava que meus filhos não iam fazer birra, que eles iam ser obedientes, que eu seria uma mãe muito. Que daria conta de tudo, que eles dormiriam na cama dele. Ah, gente, um monte. Nossa, todas as fantasias que a gente tem antes de ter filho, eu tive. Mordi a língua em todas elas. Ai, mas é ótimo morder a língua, porque também eu acho que morder a língua é uma forma da gente quebrar com padrões que foram impostos a gente, de como educar, como criar, como, né? Enfim, eu acho que também morder a língua é importante. Tomar consciência. Inventei uma frase agora. Precisamos morder a língua para repensar a forma de educar nossos filhos. Também, Foi profundo né? isso, hein? Profundo. Ai, guria, olha, eu acho que a gente podia ficar até amanhã aqui conversando. Ai, com certeza. A Amanda tá aqui do ladinho, já entrou no site, já comprou o livro da Maia, que eu não tinha ainda, eu só segui ela na internet. É porque tava em Oba! falta, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Mostra. Nossa, Maia, eu preciso tomar um cafezinho, amiga, porque eu tô Tá. assim, ó, levantei cedo. Vamos falar aqui do nosso Fala do adoçante enquanto a Maia fica ali, ó. O adoçante. Eu tomo café com adoçante. Aí a Maia tomo café só com adoçante. E aí tem que optar por um adoçante, né, natural, feito com stevia. O stevia é da Low Sugar, que tem uma linha de produtos também, sempre pensando na saúde das pessoas, né, para trazer aí uma qualidade na alimentação. Então aqui é a nossa dica, e você encontra, Xana, aonde que nós compramos? Assum Supermercados, que fica sempre aquela dica também, se não tá com tempo de ir no supermercado, uma herança boa da pandemia, se é que a gente pode chamar assim, né, mas são as compras online, o aplicativo do Assum, onde tu pode já deixar os teus favoritos ali, os produtos que tu geralmente compra, né, já vai, coloca na tua cestinha e recebe até às 5 horas da tarde na tua casa. Ou ainda, pode fazer as compras via aplicativo, via site e ainda passar no supermercado só para pegar as tuas sacolinhas. São ações que vêm para facilitar a vida das mães, dos pais, enfim, das famílias, né? E que a gente valoriza aqui também.
Ou aproveita para dar uns 5 minutos de silêncio, espairecer passeando pelas gôndolas do supermercado. Isso você aprenda com a dona Sandra de pijama, né? A minha mãe ia pro Vai, supermercado, assim, volta, passando por todas as vai, gôndolas, volta. experimentando todos os produtos novos em lançamento no supermercado. Eu acho que Sempre eram tem no 5 assumo, minutos uma de silêncio delícia. dela. Eu acho que era aí no com supermercado. 4 filhos, né? Acho que sim, acho que superaram o tempo para ela mesmo. Gente, surpresa de filho. Aquela fala dos filhos que nos surpreende, às vezes nos mata de vergonha na frente de alguém, assim, perguntas, né? Tem a fase das perguntas. O teu maior deve estar nessa fase, né? Mamãe, por quê? O Gonçalo, ai, olha, tem me matado de vergonha várias vezes. Gente, olha, eu acho que eu nunca me escandalizei muito com perguntas assim das minhas crianças, não. Inclusive, eles fazem umas perguntas muito massas, assim, sobre religião, sobre política. Uma coisa que me deixa um pouco constrangida, e vocês vão até achar boba assim, mas toda vez que a pessoa vem para conversar comigo, que me segue, eles falam bem alto: ai, ela é tua seguidora, mamãe. Eu fico tipo assim, Pois é, então surgiu aí. eu fico com vergonha, assim, né? Uhum. Mas é uma bobeirinha, assim. Mas é a única coisa. Do resto, assim, dificilmente tem alguma pergunta que me tira, assim. Se eu não souber responder, eu falo assim, é interessante, eu não sei te responder agora, eu vou ter que pesquisar, vou ter que pensar Sabe sobre o que essa que o meu resposta. filho me Mas responde? Ai, mãe, pergunta pro Google. Pergunta pro Google. Total, não, a gente usa o Google também como recurso, né? E inclusive a maneira saudável de usar a internet. Eu acho importante usar, verdade. inclusive. E É tem alguma verdade. dica, Maia, de conexão com os filhos? De um momento assim, tu disseste ali que na praia, enfim, mas eles eram pequenininhos. Talvez esse banho de piscina, esse banho de mar, seja um dos momentos de vocês de conexão. Tem vários. Montar quebra-cabeça juntos, ler para os meus filhos. Eu gosto muito de ler, então eu adoro ler para eles também. Sabe, às vezes a conexão é a gente assistir um filme juntos, todo mundo um em cima do outro, amontoado em cima do sofá. Tirar uma soneca juntos, ir para a padaria, tomar um todinho e uma pão na chapa só, eu e uma das minhas crianças, isso é super gostoso também. Não é tanto você criar uma programação super elaborada, não que você não possa, também é legal criar memórias assim dessa maneira, mas as pequenas coisas do dia a dia, do mesmo jeito que eles querem estar conosco, sabe? Não precisa de muita coisa, eles querem a gente, eles não querem necessariamente a programação. E às vezes até eles estão brincando e você simplesmente está ali do lado, disponível, não necessariamente brincando com eles, talvez, mas disponível, se eles chamarem, você já está ali, disponível para poder ouvi-los, dar um beijo, são pequenas coisas. Somos seres sociais, então a interação ela é sempre bem-vinda, da maneira que ela vier, ela sempre vai ser produtiva e bem-vinda na relação. Olha que sintonia, né? A gente tem um quiz. Lê aí a segunda pergunta, amiga, do quiz. Brincar com os filhos ou vê-los brincar? São várias perguntas? São algumas perguntas assim, do tipo, papá. Tá, vamos então. Brincar com os Eu tô filhos. curiosa para ouvir. Brincar com os filhos ou vê-los brincar? Brincar com os filhos. Escrever ou ler? Ler. Brasil ou Suíça? Ah, não! Depende. O amor por um não exclui o amor pelo outro, gente. Eu amo minha terrinha e eu amo também a terra onde eu moro. Eu amo a comida aqui, amo a comida lá. Não dá. Tá bom. Caminhar ou correr? Ei, Maia, caminhar ou correr? Correr. Mar ou piscina? Mar. Pé pra cima ou pé na rua? Pé na rua. Ah, essa é muito boa. Essa aí a gente não tinha feito mais, pé pra cima ou pé na rua. Verdade, Olha aqui, eu quero te fazer uma acabando. pergunta que eu acho que, enquanto eu te ouvi falar e fiquei pensando, que talvez as mudanças na vida das pessoas, né, quando elas enxergam como necessárias, às vezes tem um bloqueio que não consigo corrigir o que passou, né? E às vezes a pessoa abandona a mudança porque ela acha que já não tem mais jeito aquilo. Então, como mãe, eu te pergunto, independente da idade dos filhos, tenham eles 1, 2, 3, 4, 5, sejam adolescentes, ainda é possível começar uma educação respeitosa? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? De que forma lidar com isso, entender o que já passou e começar um novo tempo. Sempre há tempo, e até mesmo porque, como eu já falei, somos seres sociais, nós queremos pertencer. Às vezes as pessoas falam assim, ai, será que eu
se eu pedir desculpa pro meu filho, isso vai adiantar alguma coisa? Aí eu sempre falo, se os teus pais chegassem para você e falassem assim, desculpa pelas palmadas que eu te dei. Desculpa pelas vezes que eu mandei você engolir o choro. Desculpa porque muitas vezes eu não soube como te tratar. E agora eu vejo que não foi respeitoso e eu sinto muito. Eu sinto muito. Isso vai nos trazer alívio ou não? Sim. Então, assim, exatamente. Então, assim, nossos filhos estão só esperando por essa conexão verdadeira acontecer. Só estão esperando. Eles querem pertencer. Sempre há tempo. E tem uma coisa que eu utilizo muito para exercer compaixão comigo também, porque o meu filho, quando ele me teve respeitosa, ele já tinha 4 anos de idade. Então, aquela janelinha, né, dos primeiros 1000 dias, eu já tinha perdido. E aí tem uma arte japonesa chamada kintsugi, que é a arte de você pegar uma cerâmica que está quebrada e você juntá-la novamente, só que você embeleza as rachaduras com a seiva de uma árvore japonesa e ouro em pó. E aí o trabalho final é uma cerâmica que foi juntada novamente e cujas rachaduras estão ainda mais em realce, estão ainda mais embelezadas por causa do trabalho que foi feito por esse artista, pelos artistas de kintsugi. E eu me vejo assim, eu sou essa artista de kintsugi na relação com os meus filhos. Eu precisei pegar os cacos dessa relação. E eu estou juntando esses cacos, essas peças, e eu não vou esconder o que aconteceu, porque é uma história bonita de se contar. Uma pessoa que teve um caminho que não era respeitoso, percebeu que esse caminho era respeitoso e quis fazer diferente. Olha que bonito o resultado disso. Está aqui. É uma obra de arte. E eu olho para a minha história dessa maneira e eu espero que as pessoas que estão ouvindo possam começar também a olhar dessa maneira e entender que já passou. Não precisa voltar atrás. Não queira e não precisa voltar atrás. A partir de agora você pode fazer diferente, porque a cada dia é uma oportunidade nova. Parece até papo de motivacional, mas não é. É realidade. A todo momento nós podemos recomeçar. E o mais lindo é que nosso filho está ali esperando por esse recomeço. Ele quer. Não é que você precisa convencer o teu filho, por favor. Não, ele já quer pertencer. É só a gente dar um passo nessa direção. Então, eu acho que a gente pode deixar essa mensagem para as pessoas, lembra? Inclusive, se vocês nunca viram, dá um Google Kintsugi, é lindo o trabalho desses artistas, assim, e é muito inspirador. Eu acho que é bem análogo a essa minha resposta e a pergunta que você trouxe. Maia, muito obrigada. Ai, olha. Eu sabia que seria um dia especial, né? E tá sendo mais que enfim, isso. saindo daqui com a certeza de que eu vou melhorar a minha maternidade. Não tenho dúvida disso. Vai melhorar. É muito a vida, bom né? a gente conversar, a gente trocar, a gente conseguir abrir o coração, eu acho, assim, né? Questionar, porque somos seres que precisamos estar em constante transformação, né? A gente tem que parar de achar que a vida é de um jeito, que ela foi pré-determinada e que é isso que nos resta. Não, a gente está aqui para melhorar como seres humanos, melhorar o lugar que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor e que dependem da gente também para serem pessoas melhores. Muito obrigada, assim, eu tô muito feliz. Porque é uma chance de todos os dias mesmo, né? E muitas vezes a Sim. gente não tem em outras relações essa possibilidade, né? Nas relações adultas, talvez quando a gente resolva fazer diferente, já não há mais tempo. E com os nossos filhos, é tão lindo tu dizer, eles estão abertos, esperando o pertencimento. Muito obrigada, Maia. Assim, ó, a Xana teria dicas, né? A dica é o livro. Bota o livro na tela. Bota o livro de novo. Vamos lá. A raiva não educa, a calma educa. Deixa eu mostrar para vocês. É um livro curtinho. Curtinho. Ele foi feito para ser lido rápido, mas para causar muitas viradas de chave. E pelo feedback que eu tenho recebido, é o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o meu livro ficou em primeiro lugar dos mais vendidos da Amazon antes mesmo de ser lançado. Tá, essa semana em segundo lugar dos mais vendidos na Veja, na categoria da minha literatura. E para mim isso é incrível, porque é um tema que ainda está sendo... A gente está desbravando ainda esse universo. Assim, Merecimento. Então eu fico muito orgulhosa. Merecimento. E eu quero também agradecer a vocês, Xana e Tati, porque eu não esperava tanta abertura de vocês nesse programa. Eu não esperava que vocês estivessem tão abertas a me escutar. E eu estou saindo daqui
com o coração transbordando, muito grata. Eu quero realmente conhecê-las pessoalmente. O dia que eu for para Porto Alegre, eu vou mandar e-mail e falar, gente, vamos Vem. A gente já tá porque eu esperando amei aqui. conversar com vocês, de verdade. Obrigada por vocês disponibilizarem esse espaço no podcast de vocês para falar sobre esse assunto. De verdade, é muita honra. E espero que quem tem ouvido também possa ter tirado proveito desse podcast. E eu estou à disposição, gente. Meu trabalho é gratuito, está nas redes. Maia_Aig, é facinho, ó. Eu deve estar na descrição A desse gente episódio. colocou aqui nas nossas Procuram aí. Sim, na descrição, vai estar Muito no obrigada. nosso Instagram. Muito obrigada, Maia. Assim, um carinho, né, pro coração da gente, a gente se refletir, se olhar. E eu, sério, a minha criança tá vindo assim, chorando. Só tenho vontade de chorar de de emoção. alegria, de emoção. Obrigada mesmo. Eu vou dar mais uma dica aqui, já até pra gente diferenciar. O livro verdade. Disciplina Positiva, né, que a própria Maia falou ali antes. E tem o site da Fernanda Lee, que eu queria dar como dica também. Tu sabe ele de Sim. cor? Filosofia Positiva Oficial. Vamos deixar essa Ótimo. dica também, porque aí às vezes a pessoa, né, entra num assunto e quer ler mais coisas, quer ir atrás de outros perfis, então ficam essas dicas. O livro Disciplina Positiva, que a gente vai colocar aí para vocês o nome completinho, e também a Filosofia Positiva Oficial, que é da Fernanda Lee, que também trabalha com enfim, faz certificação, inclusive, né, Maia, para disciplina positiva, enfim, gente. Tudo no caminho de transformar o mundo num lugar melhor, que é só isso que a gente quer, né? Nesse ano, então, nem se fala. E a gente nos sentirmos melhores e nos apoiarmos. Isso que é bom, né? Isso que é ótimo. É Beijo, isso. beijo carinhoso, Beijo. beijo nas tuas Obrigada crianças. Portanto, foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Prazer Esperamos foi nosso. aqui. Pessoal, então é isso. Nem isso. temos o que dizer, né? Não, amiga? só Foi agradecer a excelente. todos que nos assistiram, a todos que nos ouviram. Vou acertar a câmera agora, lá no meio, na câmera. Eu tô todo o tempo olhando pra minha câmera aqui. Mas tá tudo bem, né, gente? O importante é olhar a Maia. Agradecer a Cooperativa Aliança, o Suco de Uva Aliança, a Assum Supermercados, nossos parceiros dessa ideia. Não te esquece de te inscrever, acionar a sinetinha, compartilhar com os amigos, com as amigas. A gente fala com as mães e também com os pais, porque é muito importante também a família como um todo entender um pouco mais sobre a maternidade. Beijo pra vocês. Obrigada, Semana que vem tem beijo. mais. Tchau.